Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai criar um filtro para nossas tarefas. Muitas vezes você pode querer saber, diante da lista de tarefas que a gente tem, quais são as que estão em andamento, quais são as que estão concluídas e até mesmo as que estão pendentes, tá? Então nessa aula a gente vai construir esse filtro para trazer os dados lá do nosso banco. Então acessando o nosso arquivo tasklist.html, a gente vai criar aqui uma tag chamada form, que a gente vai criar lá um formulário, tá? Aqui eu vou colocar uma URL, né, que vai ser do template tag do Django, vou colocar aqui fora para ele poder copiar. E a gente vai colocar direto aqui e ele vai para a nossa task list. Tá? Ele vai direcionar a ação que a gente tem, ele vai para a nossa própria página aqui de tarefas, tá? E o método que a gente vai ter aqui, a gente vai ter um método tipo. Opa, coloquei o action aqui, né? Tirei o action. O método vai ser do tipo get, que a gente vai pegar os dados que tiver filtrado nesse campo desse form, tá? Eu vou quebrar aqui. Agora a gente vai criar um label. E o label vai ser para o status. E aqui vai ser status, que a gente vai colocar, tá? 2 pontos. E a gente vai selecionar o status. Então a gente está criando apenas o label aqui no HTML, né? Para o status que a gente vai selecionar. E a gente vai criar aqui também uma tag select. E aí, select, a gente vai colocar o name, que vai ser o status, né, que a gente já colocou esse label. O ID, ele vai ser o status, que a gente vai utilizar lá. E aqui nesse select, a gente vai colocar algumas opções. Então, a gente vai utilizar a tag options. Option. E nesse option, a gente vai colocar os valores, tá? Em branco, vou deixar em branco, porque eu quero que trazer todos. Então, eu vou pedir para ele trazer todos os status que tiver no nosso filtro. E aí, a gente vai adicionando as opções que a gente deseja, tá? Então, eu vou colocar outro option. E nesse option, eu vou colocar aqui que é o valor dele vai ser P, que é de pendente, e nome pendente. Lembra lá? Lembra lá que no nosso model a gente colocou, por que eu coloquei P aqui? Se a gente for acessar o nosso model aqui, né? Você vai ver que no nosso model ele está aqui, ó, P de pendente, A de andamento e C de concluído. Então é isso que a gente precisa passar no nosso task list, tá? Então P de pendente, eu vou colocar option. E aí, vou colocar o valor de A em andamento. E a opção de concluído. C que vai ser concluído. E aí, se tiver mais status, no seu caso, você pode colocar todas as opções que você tem aqui, tá? Por último, a gente vai adicionar um button aqui, do tipo, do button vai ser submit, type vai ser submit button, tá? Que é para ele enviar o formulário, e a gente vai colocar aqui filtrar, tá? Então ele vai fazer do tipo get, ele vai pegar o que tiver aqui e vai mandar para o nosso URL e vai fazer a requisição lá no nosso banco e vai trazer a visualização de acordo com o nosso list view que a gente vai fazer lá nas nossas views, tá? Então essa parte aqui está pronto, né? Já fez aqui o que precisa, o submit. E agora a gente vai fazer uma pequena modificação na nossa view para ele trazer os filtros, tá? Então vamos acessar a nossa view. Então você pode ver que a gente tem o task list view, né, que tem um objeto aqui, ele está lendo do list view. Quando a gente executar o método get lá, eu preciso fazer um filtro. E como que a gente faz o filtro? A gente precisa criar um método na nossa classe. Se você for lá na documentação, vai estar lá o query set, ele vai dar um exemplo exatamente dessa maneira que eu estou colocando aqui, tá? Então, estou simplificando para você não precisar ir até lá a documentação, você vai colocar um def query set. Ele já vai trazer aqui para mim, ele já vai completar, ele já vai falar para mim, ó, return super bom to get query set, né? Porque a gente já tem aqui o autocomplete, ele já deu o autocomplete para a gente aqui, já colocando aqui para ele vai retornar essa parte. E esse return aqui, a gente vai poder colocar, vamos colocar uma variável chamada query set aqui, tá? Query set, que vai ser igual query set. E aí a gente vai colocar uma variável também chamada status. Status
que vai ser self.request.get. Então a gente vai fazer uma requisição no banco. .get. E aí vamos pegar o status, tá? O status que a gente receber lá do nosso form, quando a gente clicar aqui no nosso list view, ele vai pegar esse status e vai buscar no banco, tá? E aí a gente vai fazer apenas aqui um if status. Então, se existir o status, aí o nosso query set, coloquei 2E aqui, né? Então, um E, query set, ele vai ser igual query set.filter, ele fazer o filtro, e aí a gente vai pegar o status, que vai ser o status que vai passar lá no nosso HTML, tá? Então, o status que a gente selecionar aqui na opção, né? Quando a gente executar o botão filtrar, ele vai mandar a lógica para o nosso sistema, ele vai receber os dados do HTML, que é do formulário GET, então ele vai pegar o status que está filtrando lá, e aí se não vir status nenhum, né, ele não vai fazer filtro nenhum. Então aqui ele vai pegar o status de acordo com o filtro. Então ele vai fazer uma query no nosso banco, selecionando o tipo de status que eu coloquei lá e vai trazer todos os dados para mim. E aí eu vou fazer o quê? Vou retornar o meu query set, tá? Pode parecer um pouquinho confuso, mas se você olhar na documentação, exatamente está esse exemplo lá, tá? Então a gente vai pegar aqui o def, que é query set, retornar o super da nossa query aqui. Criamos o status, que a gente vai pegar o status que está sendo passado no HTML. E aí vamos fazer o filtro com base nesse status, tá? Vamos pegar aqui por que está status? Porque o nome do nosso campo lá, ele é status. E aqui ele está recebendo o tipo de status. E aí a gente vai retornar o nosso query set, tá? Para saber se isso funcionou, basta a gente, né, fazer um teste. Então vamos executar aqui python manage.py run server. Vamos esperar executar o nosso servidor. Executou e vamos abrir, tá? Abriu, então veja só, colocou o nosso campo de filtro aqui. Eu sei que a formatação não está das melhores, a gente vai melhorar isso mais para frente. Tá, e vamos selecionar aqui, a gente vê que tem uma atividade pendente, então vamos filtrar o pendente. Olha só, já funcionou o nosso filtro, né? Trouxe o pendente. Se a gente filtrar aqui por todos, ele vai aparecer todos. Então, se a gente vir adicionar mais uma atividade aqui, por exemplo, né, cadastrar tarefa, colocar aqui estudar Django, estudar a playlist de Django, e vamos colocar que está em andamento aqui, né? Aqui depois a gente pode formatar com uma data, ainda podemos fazer essa alteração. Então está aqui em andamento, e aí podemos editar essa daqui como concluída, né? Tá as duas em andamento, colocar como concluído. E vamos testar se o filtro já funcionou, tá? Filtrar só concluído, só em andamento e pendente. Olha só. E podemos filtrar todos, editar e excluir. Veja só que foi mais um passo aqui no nosso projeto. Adicionamos o filtro. Não tem a formatação ideal ainda, a gente pode melhorar isso no final. E na aula seguinte a gente vai continuar, onde a gente vai fazer a parte de login, tá? Provavelmente o Carlos vai passar essas aulas para vocês, ele vai criar toda a parte do login, a gente está decidindo aqui, ele vai criar e vai dar continuidade no projeto, colocando uma parte bem legal de login, vinculando o usuário, e vamos concluir esse projeto aí. Você vai ver que ele vai ser bem útil e vai poder ser aplicado em várias situações na sua empresa ou até um projeto pessoal seu, tá? Então na aula seguinte a gente continua, te vejo lá, até logo.